E, enfim, a ursa marcha deixou o estado do Piauí. Ela que por muito tempo habitou o Parque Zoobotânico aqui em Teresina, está já em destino ao Parque dos Gnomos, que é um paraíso natural que fica no estado de São Paulo. Todo esse processo de transferência deve durar ao todo 3 dias e está sendo utilizado um avião da FAB, que são as Forças Aéreas Brasileiras, para o trajeto do animal. Vale lembrar que Marcha ganhou fama nacional porque sofria com as altas temperaturas da nossa cidade. Depois de 8 meses de negociação, foi determinado pela Justiça que o Santuário Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, São Paulo, vai receber Marcha. Veio para Teresina uma equipe de resgate de 14 pessoas, entre biólogos, veterinários e ativistas. Para adaptar a carreta de transporte ao local, grades de proteção foram cerradas e uma rampa foi colocada. Todo um aparato de prevenção à saúde foi trazido pela equipe e durante o processo, o animal era acalmado pelos profissionais. Processo finalizado, a ursa foi encaminhada para o aeroporto Petrônio Portela para embarcar no avião da Força Aérea Brasileira até Guarulhos. E você confere a partir de agora o nosso plantão de notícias. As eleições estão chegando e a Justiça Eleitoral está preocupada em garantir a lisura do pleito. Um dos focos será o combate ao transporte irregular de eleitores. O procurador regional eleitoral, Patrício Noé, por exemplo, teme um aumento da investida de candidatos em eleitores devido à extinção de zonas eleitorais no Piauí. Após um rezoneamento feito pela Justiça Eleitoral, o Piauí perdeu 24 zonas eleitorais. Por conta disso, o receio é de que haja um aumento no transporte irregular de eleitores, nas vésperas e também no dia da eleição. Os órgãos de segurança já foram acionados para intensificar a fiscalização desses casos. A Secretaria do Tesouro Nacional desbloqueou o repasse das parcelas do Fundo de Participação do Estado para o governo do Piauí. O estado do Piauí e mais 12 municípios estavam com os fundos de participação bloqueados por irregularidades junto à Receita Federal. De acordo com o secretário de Fazenda, Antônio Luiz Soares, os recursos estavam bloqueados por um equívoco e devem ser liberados na data prevista. De acordo com informações da Receita Federal, apenas os municípios de Gilboés, Miguel Alves, Flores do Piauí e São João do Piauí estão com os recursos bloqueados. E já estamos recebendo aqui em nossos estúdios Milena Rocha, ela que representa o Labcine, uma experiência documental aqui em terras piauienses e também maranhenses, ali no município de Timon. Olá Milena, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. É isso, fala um pouquinho pra gente o que é o Labcine, como foi que ele foi criado? O Labcine é um núcleo de produção e experimentação em audiovisual, que também tem junto uma comunidade que discute cinema, experimentação, arte, e surgiu de um curso que tem de cinema na Casa da Cultura. E aí depois alguns dos integrantes tiveram que fazer TCCs que eram documentários lá na UFP. Terminou que a gente juntou toda essa vontade, os poucos orçamentos e montou um núcleo de produção para cada documentário que a gente foi fazendo. O que a gente já tem de produção efetiva que está sendo justamente apresentado para a sociedade piauiense de trabalho do Labcine? Então, uma das produções que ganhou uma repercussão mais nacional foi o Pranto do Artista, que é um longa-metragem que trabalha os últimos dias de circo, de um circo de periferia na região de Laranjeiras, ali perto de Timon. E aí a gente passou uma semana produzindo esse documentário, gravando, convivendo com o pessoal do circo. Finalizou, ele foi o TCC de um dos integrantes, que foi o Wesley, e aí agora a gente começa a colher alguns frutos. Ele conseguiu levar o prêmio de melhor filme no Festival Visões Periféricas no Rio de Janeiro semana passada. A gente tem o Pranto do Artista, tem o Mulheres de Visão, que foi o que eu dirigi, que trabalha a realidade de mulheres cegas e com baixa visão aqui em Teresina. Tem também o Vidas em Rotas, que trabalha a questão dos usuários de transporte público rodoviário,
Tem Só com a Ajuda do Santo, que é relação com religião de matriz africanas. Tem outro que é chamado Tarrafa, que foi rodado em Piripiri, que é sobre a relação dos pescadores e a memória com o açude Caldeirão. Aí tem uns outros aí que estão em andamento, a gente está com o roteiro da primeira ficção, que é o Ruínas, que a gente quer rodar até o final do ano. Tem algumas produções em andamento também. Mas estou percebendo aqui que um foco muito interessante na questão documental, não é isso, Milena? Dar voz a quem não tem essa voz na sociedade, não é isso? Tem sido uma experiência bacana? Vocês têm tido bons frutos com relação às comunidades que vocês representam, por exemplo? Eles se sentem bem representados, eles se sentem ouvidos? A gente tem também a vontade de fazer não sobre, sim com. Então, um dos primeiros documentários foi o Reação do Gueto, que é da Santa Maria da Codipe, e a galera que era representada no documentário foi quem fez a trilha sonora. Então, no Mulheres de Visão, as meninas, além de serem as personagens, elas são da produção, são do roteiro. Então, a gente tenta fazer com que essas identidades entrem para a produção, sabe? Para que elas sejam, além de representadas, elas se representem dentro da produção. Neste sábado teremos a exibição do Mulheres de Visão, não é isso? Conta um pouquinho pra gente deste momento, onde vai ser, local, horário? Então, Mulheres de Visão foi uma produção que teve uma coprodução com um evento chamado Parada de Cinema, aqui em Teresina. Ele ficou pronto em maio, foi uma coprodução com um edital chamado Mostra Empodera, que ele selecionou filmes roteirizados ou dirigidos por mulheres. Foi o primeiro filme que eu dirigi e a gente vai exibir amanhã no museu, num evento chamado Primavera de Museus. É uma oportunidade para revisitar o Museu do Piauí, para aproveitar o final de semana, e vai ser um espaço para dialogar sobre arte, educação, cinema, e a gente vai exibir esse documentário lá no museu, 8h30 da manhã, amanhã, sábado. Lembrando, o Museu do Piauí, que fica aqui no centro de Teresina, ali ao lado da Praça da Bandeira. Milena, como saber mais sobre o Labcine? Quero encontrar vocês, como é que eu procuro? Então, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem uma comunidade, então as pessoas que moram aqui em Teresina ou em Piripiri, Pedro II, onde quer que vocês estejam, que queiram participar da comunidade, que é um fórum de discussão bem aberto sobre audiovisual. Então tem um fórum dentro do Facebook, tem um grupo de WhatsApp e a gente tem um canal no Vimeo que tem os trailers, tem as produções que a gente fez e só esbarrar na gente, a gente está sempre por aí também. Legal. Milena, muito obrigado pela tua participação, boa sorte, sucesso para vocês e até a próxima, tá bom? Obrigada. Obrigado, boa noite. E você de casa confere a partir de agora que os atletas do Joca Claudino voltaram aos treinos logo após a participação na terceira etapa nacional de badminton. Confira. Eles acabaram de chegar de viagem, mas por aqui nada de surpresa. Os atletas da Joca Claudino estão de volta aos treinos após a disputa da terceira etapa nacional de badminton. A equipe da Joca Claudino levou somente 6 atletas para a etapa nacional que aconteceu em Curitiba, mas voltou com 4 medalhas. Mas a maior responsabilidade na competição foi representar bem a categoria adulto do Piauí. A gente conseguiu um ótimo resultado, que foi um ouro, uma prata e um bronze. Foi um resultado assim, que a gente não esperava, mas a gente foi atrás, buscou e conseguiu. Assim, era muito difícil a competição, porque só foi adulto do Brasil. Não é tão fácil, mas a gente conseguiu um resultado positivo. Na competição, o principal nome da Joca foi Gabriele Cavalcante, que voltou com 3 medalhas. Ouro na dupla mista ao lado de Vinícius Evangelista, prata na dupla feminina e bronze na simples. A atleta comemora os bons resultados e frisa que a competição nacional na categoria adulto é sempre mais complicada. Quando a gente chega na parte do adulto, não tem mais nenhum novato, podemos dizer, já vem pessoal que já tem carga de experiência internacional, tem que ter um planejamento técnico e tático bem preciso para conseguir medalha em si no adulto, porque é bem mais difícil. Alguns dos atletas não voltaram para casa. Caso de Francielton Farias, que está no México disputando o torneio internacional com a seleção. Já os outros atletas piauienses dão uma breve pausa em competições. Os treinos desaceleram e a palavra de ordem é recuperação, pois depois da competição, algumas lesões surgiram. Vai ter um campeonato que teve, um de Toledo, que eu fui bronze. Tem esse campeonato agora que teve, em Curitiba, e vai ter um só que não tem data definida, que provavelmente vai ser no Espírito Santo. Ou então em Salvador, a gente está esperando aí ver o calendário como é que vai ser. E a partir do resultado que a gente tiver nessas 3 competições, os primeiros colocados do ranking vão ser classificados para o Sul-Americano. Então eu estou na expectativa aí de saber quando vai ser esse próximo nacional e qual vai ser minha colocação no ranking
com essas competições que eu participei. As próximas competições será a 4ª etapa nacional de badminton e o sul-americano, que acontece no Peru. Bem, assim vamos encerrando estes nossos trabalhos de uma semana intensa de jornalismo com qualidade para você. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente noite de sexta-feira para você e para toda a sua família, um excelente fim de semana. Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira a partir das 18 horas, na sua O Dia TV, canal 23.1. Um grande abraço a você, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e até lá!